Não mantenha dignidade de muita fé e esperança. Diana perto, 24 e logo é domingo. Você é do bem-vindo a mais uma edição Conversa 2. Chamanizo ainda a mim, um prazer estar ali com você. Obrigado. Não tenho um convidado muito especial que dispensa a apresentação. Ou no papel, com o Dr. Paulo Gomes, ele que não convidado. Economista conhecido na praça de Guiné-Bissau, mas de terceiro homem mais votado na última eleição presidencial. Ou melhor, e quem que consegue caminho. E tenta mudar rumo, mas parece bias e na pega. Dr. Paulo Gomes, cedo bem-vindo, muito obrigado, maneira que você está no convite e um prazer ter-o ali. Mas para falar primeiro, qual que impressão que tem de Guiné-Bissau depois da última corrida da eleição presidencial nesses últimos 5 anos? Mas antes daquilo, aliás, fala um bocadinho de Paulo Gomes, o que é que tem feito e como? Bom, Paulo Gomes e semana que falar economista, me passa manga de anos na administração pública ali, mas também ao nível internacional, quer a nível multilateral, Banco Mundial, mas também no setor privado e na conselha vários presidentes africanos, o presidente de Namíbia, presidente de Guiné-Conakry, presidente de Ruanda e esteve também na Togo. Então foi uma série de experiência ao nível internacional, mas mais importante, minhas raízes próprias como pioneiro, estuda na escola piloto, bebi água de historial e prática de luta de libertação na escola piloto, onde é que manga minha colegas no momento está na administração, manga dele está nas Forças Armadas, então e aquilo que Dan pensa que matéria patriótica que guiam e que permitem ter alguns sucessos ao nível internacional. Bom, se uma coisa, Paulo conhece casa, noutras palavras, vou conhecer partido, conhecer casa, vou de casa. Mas o concorrer vai assumir independente na eleição presidencial. E qual que balanço que está tendo? E foi um bocadinho frustração para parte de juventude, principalmente. A mim lembra, não teve uma conversa nos Estados Unidos muito longo, de sonhos que não está revindo, infelizmente, e que aqui que não é 5 anos depois. Qual que balanço que está fazendo de Guiné-Bissau atual, que o projetava na eleição presidencial? Sim, naquele momento também como independente, porque o partido estava naquele processo de muita frustração, que Domingos Simões Pereira conseguir sanear e conseguir pôr um método operacional dentro do partido e que me pensa como um país como a Guiné-Bissau precisa de um partido de natureza para poder também estar em competição com outros. Naquele momento, como independente, era também de abraçar máximo, lembrei, foi não sei, um período de golpe de Estado e era para abraçar máximo a população e de também para ser um bom presidente que não podia falar que não ser independente e que não podia colocar-se cabeça acima de batalhas de partido. Pensa, não tem oportunidade em MBS, com tudo que é que nós vivi, que é episódio de 5 anos com o presidente Mário Vaz, que ao invés de criar condições para unir país e dividir país, não pensa nunca Guiné que foi tão polarizado nesse momento. Então nós temos que ajudar o país a sair calmamente, de uma maneira que sempre falar com e dirigir o país com paz e acabar esse mandato. Pensa, nós temos que ajudar a acabar mesmo esse mandato para bem. Para um alguém mais novo, um alguém mais aberto que canha jogar com aspectos étnicos, porque infelizmente durante o mandato de Mário Vaz sentiu que aspectos étnicos nas nomeações e mesmo em termos de narrativa, e uma mensagem que não manda e que é segredo para ninguém, a mim, minhas raízes também culturais na zona de Caioca, Njungo, Calequis e outro lado, e mensagem que manga de parentes de que lado, para que entre numa narrativa étnica, comunidade manjaco e uma etnia minoritária no país, então é que podia entrar na OBI uma narrativa de falar não tem que votar para alguém porque é de mesma etnia. É uma mensagem clara que manda para aqui zona e que me pensa como no momento de voto não sentir. Então, pensa como nós estamos entrando num túnel onde que a luz está ao fim de que túnel, que nós devemos de juntar para poder acompanhar, que estou aí só para não votar para Domingos Simões Pereira.
e para não votar para ele como Presidente da República, mas também para não bordá-lo com manta para ele poder suceder, porque desenvolvimento de um país que está para só no fim da eleição e não ganha a eleição, pensa e que tem dúvida sobre que aspectos, mas o trabalho mais difícil e a hora que ele ser o presidente para poder cicatrizar o país, porque o país é dividido durante 5 anos, para poder afastar tudo que frustrações que poder ter em termos de percepção étnicas ou religioso. É país de 1 milhão e 800 e tal milhões de habitantes e que poder desenvolver na base de narrativas étnicas ou religiosas. E penso como não tem que acompanhar naquela parte para reconciliar o país, mas também para não fazer entrar muitos recursos. O país precisaria até entrar em média entre 300 e 350 milhões de dólares por ano, para poder ter um crescimento de 7 a 8%, né? E para não poder ter uma certa prosperidade, porque coitada dessa também, que põe a frustração. Assim que não começar a crescer, não começar a fazer estrada, não olha próprio como finalmente amigo bom e que tem, não tem raiva, e tem suficientemente para não comer, não criar um filho, não curar na cabeça. Palavras de quem que conhece matéria, entende de assunto e na papel de que é que realmente é bom para nós tudo. Paulo Gomes, a não cana fala de qualquer figura. Vou mostrar um espírito patriótico, que a mim está falando, e que é fácil, pecador na África particularmente, o atinge o nível político onde é que o terceiro mais votado. Naturalmente, outra eleição não espera o candidato, mas boa dia como realmente não abre mão e tem alguém mais indicado para assumir a presidência da República, na boa opinião, vou declarar o Domingo Simões Pereira. Paulo, para de que Domingo Simões Pereira vou acabar apoiando outro gente? Para já não tenho que reconhecer, tem alguma frustração de alguns gente que votaram para mim, ou gente que estavam tudo na pera para não fazer campanha para não ser o presidente. Mas ali para pôr terra riba. Domingos tem uma estrutura partidária que está organizada, que saneia. Minha ambição nesse momento tem que passar para trás. E que aqui é zero como caminho de ser o presidente, eu penso, mano, eu vou falar o que eu não sabe, isso são Jogos Olímpicos, estava na pódio. Pódio, estava. Também se vai para segundo por mim. Mas penso como mandei também e também com benção de Deus. Pensa nesse momento e tem aqui benção, muito mais do que a mim tem. Não tenho que ir para amanhã, se Deus dá vida e tem ainda manga de anos para diante, né? Mas que aqui é mais fundamental para não acompanhar, para poder, se maneira como falar, unir o país, para tirar raiva no coração de gente, né? Porque não há manga de candidatos. Né? Que, aliás, não há próprio candidato, se chama Sissoko. Vamos falar, Sissoko não está gozando de alguém basou, mas ele tem maldade, como pensa, né? Mas ele tem experiência para ser o presidente nesse momento. E pensa como esse tempo capaz de bem. Ali, fundamentalmente, se não jubi, quem que me tem nem calan tudo, e o próprio presidente da República. Ela que não fiança bem, alguém que acaba em luta, né, que foi de geração depois de luta, logo não pensa como não vai acontecer. Logo, não pensa que candidatos tudo tem que ter a raiva no coração, né? Não acompanhar quem que o presidente gosta no momento, que seja o João Mav, vai sentar e viver se reforma, se investir, e para não ter a oportunidade para alguém se Domingo Simões Pereira para diante. E pensa, é a decisão que a mim tomar, manga deles pensa na reconhecer como essa decisão mais útil para não tomar de momento. E foi assim palavras de Paulo Gomes, que manda dia 24, a nós tudo não tem que votar na dos. Para que eu periferia, assim para a terra arranca. Já manizo ainda mim, essa foi mais uma edição de Conversa 2. Paulo disse uma mensagem forte, sem preocupação e unidade do povo de Guiné-Bissau. E gente, infelizmente, continua a insistir dividindo. Esse que é o caminho. Quem que está pega até se o que está para a divisão. E falando como é tem de comer o que sobra. Mas desde que não se anda junto. Para não dizer aqueles que podem passar adiante. Homem se bipera na tempo. E fala como esse tempo de descer pé. Corda cedo dia 24. Disse tudo que eu não faço para decidir o futuro que eu fiz amanhã. Eleições fazidas na Guiné-Manga de Bias, mas é diferente. Não falou obrigado a mim enquanto jovem e com muito orgulho temos um exemplo. Esse caminho, esse garante que não me se seguir para um Guiné-Bissau melhor que nós tudo nos unha. Obrigado pela boa atenção, para a maneira que vou pistar no bom coração, vou abrir a orelha para o bobino. Não tinha manizo ainda mim, um papel com Paulo Gomes. Para Deus se abençoe a vós e abençoe a Guiné-Bissau.